Oi, gente, tudo bem? Sou o Thiago falando. Gurizada, dando sequência às nossas gravações, que alternam com encontros ao vivo, sempre de maneira remota, em função da quarentena, eu gravo neste momento um vídeo cujo objeto não é senão o conceito de panóptico, tal como ele foi pensado e analisado por dois autores da pós-modernidade, ou, digamos assim, críticos e investigadores das bases do que se convencionou chamar pós-modernidade. Um deles, Bauman, você já tem alguma familiaridade com o autor, porque a gente está vendo, né, há mais de uma semana as suas principais teses e problemáticas. De outro lado, um cara chamado Michel Foucault, é um autor que antecede um pouquinho o Bauman, contemporâneo, mas que se via como um historiador. E, na verdade, se vocês lembrarem daquele aulão Enem que fizemos a quatro mãos, eu e o professor Michael, o Foucault ele se via como um historiador, mas um historiador peculiar. É um historiador que, em vez de simplesmente olhar para relações causais que teriam dado origem ao mundo que a gente vive, ele buscaria perceber contingências naquilo que parece essencial e necessário no nosso modo de vida, modo de pensamento, modo de se relacionar como ser humano, tá bem? Bom, para dar início a essa apresentação, nesse vídeo expeditivo, eu tenho aqui em mãos o Vigiar e Punir, uma obra bem conhecida, né? Bem difundida, a publicação original em 75, 1975, o Foucault falando sobre o nascimento da prisão, ele tomando como objeto de análise o século XIX, que para ele vai significar o século da emergência de um discurso científico sobre alguns temas que tratam de seres humanos como sendo passíveis de tratamento. Quais são os grandes temas? Vigiar e punir é o nascimento da prisão, o nascimento da criminologia, uma ciência que tenta investigar a mente humana que incorre em distorções e, portanto, comete delitos. Como é que a gente conseguiria atuar nessas mentes de modo a fazer com que as pessoas pudessem voltar para a sociedade, para o convívio, sem implicar prejuízos para a vida coletiva. Um outro grande tema é a loucura ou doenças de natureza mental, uma obra intitulada História da Loucura. O Foucault vai estudar, digamos assim, as origens e as concepções ao longo do tempo do que é a loucura, e vai ver no século XIX, de novo, a emergência de um discurso científico ou cientificista a respeito dela. Inclusive tem um texto célebre do Machado de Assis que fala sobre isso, brinca um pouco com esse caráter cientificista da cultura no século XIX. Machado de Assis, um grande escritor, que é o alienista, né? E vocês conhecem esse texto. Um outro grande tema é a história da sexualidade, em que o Foucault vai examinar a maneira pela qual se viu ao longo do tempo relações de natureza heterossexual ou homossexual e o quanto que isso significava, importava para diferentes culturas em diferentes períodos. Ele vai dizer que mesmo esse recorte entre quem é hétero ou homossexual, dependendo da época e do contexto, é irrelevante. Portanto, se já foi diferente ou de outro modo, não significa só porque hoje, em 1970, 1980, as relações são pensadas como normais de um lado ou anormais de outro, que isso tem que ser assim. Esse é o grande lance do Foucault ao fazer uma história do presente. O que são as histórias do presente? Ele quer mostrar que o presente ou o modo de vida atual, a maneira pela qual a gente pensa, age, são resultados de processos históricos que podiam ter sido de outro modo, até porque já foram de outro modo. E, portanto, quando alguém diz é natural que se pense assim, é natural que se pense a loucura de um modo ou de outro, a sexualidade de outro modo, ou o sistema prisional, o Foucault vai dizer que isso não tem nada de natural, mas apenas de um construto histórico, tá bem? No caso do Foucault, quando ele examina aqui no Vigiar e Punir o nascimento da prisão, né, do sistema prisional no século XIX, chama a atenção a referência que ele faz a Jeremy Bentham, aquele autor do utilitarismo, do século XVIII, século XIX, né, retomado por Mill, filho de um dos fundadores, a sua alusão ao panóptico. O que seria o panóptico? O projeto de Bentham. O panóptico seria, gente, e aqui né, nós já temos uma referência arquitetônica, podem olhar aqui. O panóptico seria, na verdade, uma construção, é um edifício, que serviria a diferentes propósitos, por exemplo, ao propósito de, pensem assim, condicionar as mentes humanas daquelas pessoas que cometeram crimes, condicionar essas mentes
de maneira saudável para que elas pudessem voltar à sociedade e fazer isso da maneira mais econômica e rápida possível, mais eficaz. Pensem aqui, utilitarismo, eu penso em consequências, dadas as alternativas, qual que é a mais eficaz, a que menos custa, aquela que vai resolver os nossos problemas. E aí nós temos, eu estou mostrando para vocês imagens do Vigiar e Punir mesmo, do Foucault, aqui, a prisão de Stateville, nos Estados Unidos, podem observar, que funciona, inclusive, foi construída segundo o projeto do Panóptico. Como é que funciona esse negócio? Isso tudo para chegar a Bauman depois. Funciona mais ou menos assim. A construção é uma construção circular e bem ao centro tem uma torre de comando, dentro da qual vão ficar os vigias, se vocês quiserem, no caso de uma prisão, que tem, portanto, acesso a todas as galerias que ficam em andares diferentes de maneira, né, circular ao seu redor. É interessante notar que as pessoas que estão nas galerias, os presos, nesses círculos, elas não conseguem ver se tem ou não alguém lá dentro na torre de comando. Elas simplesmente vão ser condicionadas a acreditar que tem alguém lá dentro, por quê? Porque tão logo comentam algum tipo de desrespeito a uma regra ou princípio dessa prisão, vai ser flagrantemente identificado que tal coisa aconteceu e elas então vão sofrer algum tipo de punição. E desse modo, a partir dessa torre de comando, que em momentos tu não sabe se tem alguém lá dentro ou não tem, que vai ser interessante para ti te comportar de maneira socialmente desejável se o teu objetivo é voltar para o convívio em sociedade. O grande ponto do Foucault é, no século XIX, em vez de agora a gente pensar a punição como sendo o centro de um sistema que quer conferir algum tipo de segurança e garantia ao cidadão que sofreu, que é vítima de um crime, agora, aquele cara que cometeu o crime, ele não nos interessa para que a gente possa puni-lo. Nós queremos simplesmente recondicioná-lo, atuando sobre a sua mente, para que ele volte a conviver de uma maneira que é socialmente desejável. No caso do Foucault, segundo uma sociedade burguesa. Né? E aí vem toda a crítica do Foucault a esse tipo de sociedade, aos seus dogmas e mesmo preconceitos. Mas isso não é matéria para essa aula. O que importa aqui? E aí a gente chega a Bauman. É que, para o Foucault, uma sociedade de controle, uma sociedade que tem instituições que concedem poucas liberdades aos indivíduos, essa prisão do panóptico representa, e a mesma arquitetura que poderia ter num hospício, tá? Em algum sentido, num sistema educacional, numa escola, a mesma arquitetura, ela funciona segundo esse princípio de ter uma torre de comando que condiciona o pensamento e a ação das pessoas que estão diante de si, tá? Há uma torre de comando. Bom, a ideia do Bentham, lá no século XVIII, era, por esse meio, fazer com que se gastasse menos na sociedade, no Estado, na sociedade civil, e tivesse um melhor retorno a partir de crimes que têm acontecido de maneira muito mais assídua do que antes em séculos precedentes, tá? A gente já teve aqui uma série de mudanças históricas, entre as quais a Revolução Industrial. Bom, indo para Bauman, gente, Bauman vai dizer o seguinte: o panóptico do Bentham, ele, e analisado pelo Foucault, ele talvez diga alguma coisa sobre o tempo de uma pós-modernidade, de uma sociedade líquida, mas não do mesmo modo que o Foucault analisou nos idos da década de 70, da década de 80. Por quê? Porque nós hoje, penso Bauman, temos muito mais liberdades individuais do que jamais tivemos. Vocês lembram que a gente já falou disso. As distopias de Orwell e Huxley parece que não se cumpriram. Nós temos uma ascensão da individualidade na segunda metade do século XX. No entanto, nós tratamos no nosso último encontro, é exatamente porque parece que nós assumimos o projeto existencialista, segundo o qual a existência precede a essência e, portanto, eu crio a mim mesmo, eu sou livre para tal, nós temos uma tarefa muito árdua de dar forma à nossa identidade. Nós somos criadores de identidade, o Bauman diz consumidores de identidades. Nós vamos, então, moldar o que é a nossa essência, e isso acontece como se a gente estivesse num grande supermercado, com um carrinho, e a gente olha para uma prateleira e outra e vai vendo características interessantes para colocar na nossa personalidade. Então vai lá, a gente vai enchendo esse carrinho e quando chega no fim do primeiro corredor, a gente já tem um carrinho cheio.
Qual é o problema? É que no corredor ao lado vai ter uma série de produtos igualmente muito mais interessantes do que esses produtos que eu acabei de colocar no meu carrinho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir substituindo algum desses caracteres por caracteres novos ou produtos novos. A minha identidade, portanto, está sempre em constante fluxo, tá? Ela é líquida, ela não é estável. É por isso, diz o Bauman, que nós, nestes tempos, 2000 é o ano, veja bem, o ano 2000 é o ano da publicação da obra Modernidade Líquida. É por isso que nesse cenário em que a gente tem grandes liberdades para moldar a nossa identidade, mas a gente nunca vai conseguir experienciar todos os tipos de vida. A gente sempre vai ter a crença de que há outras características e atributos melhores do que aqueles que a gente escolheu para moldar a nossa essência. E também o fato de que não tem instituições mais nos obrigando, te comporta desse modo ou daquele outro, é exatamente por isso que nós ficamos numa condição de desamparo, sem saber exatamente o que a gente vai fazer da gente. E, portanto, muitos de nós sofrem privadamente nos seus lares por uma ideia de fracasso, porque nunca vão chegar ao último termo da constituição de si mesmos. E esse fracasso, desculpe, embora seja sentido privadamente, pensa o Bauman, ele é sentido em muitas unidades habitacionais, só que ninguém divulga isso, né, aos quatro ventos e em redes sociais na nossa época. Bom, o que nós fazemos diante desse incômodo, muitos de nós, né, vai pensar o Bauman, de não ter exatamente como proceder, uma noção de o que fazer conosco mesmos? Ele diz, a gente busca a figura do conselheiro. Vocês podem pensar, hoje muito em voga, alguma profissão, uma profissão relativamente nova, que é a do coach. Isto é, alguém que nós vamos seguir como um padrão, uma espécie de oráculo, que sabe nos dizer, a partir da sua experiência de vida, de ter enfrentado problemas, dificuldades e ter vencido e ficar muito de bem consigo mesmo, esse indivíduo vai assumir a figura do líder em outras sociedades, em sociedades mais sólidas, estáveis. Lembre-se, né? Questão política. Ninguém acredita muito na política lá depois, né, do século 20, a segunda metade, totalitarismo, décadas de 40 e 50. Então, não tem mais a figura do líder. Eu vou buscar eu ia dizer coach de novo, a gente busca um conselheiro, né, na tradução do texto do Bauman. Bom, esse conselheiro, nos nossos dias, eu acesso por intermédio da internet, num canal do YouTube ou alguma coisa que o valha. Eu poderia mencionar algumas pessoas, mas não vou, para não ter nenhum tipo de exposição inconveniente. Eu não quero ser leviano, é muito feio ser leviano. Mas vá lá, eu então, Tiago, busco no indivíduo X que venceu na vida, eu vejo o que ele me diz e a partir disso sigo esses elementos e tento moldar a mim mesmo. Em seguida, ouço um outro que parece igualmente bom e tomo dele elementos para fazer de mim um projeto que vale a pena. A grande questão qual é? É que é como se nós estivéssemos num panóptico. Só que nesse panóptico, a torre central ela é substituída pela imagem desses conselheiros, aos quais eu acesso, seja pela televisão, vai dizer o Bauman, né? Ou eu digo a vocês pela internet, ou o que vale, a gente acessa aquele conteúdo dos seus pensamentos e concepções de boa vida. E nós que estamos aqui em tese, né, sendo influenciados e condicionados por esse modo de vida que é propagado, defendido, enfim, né, o qual sofre uma apologia, é elogiado, nós que estamos aqui no círculo ao redor dessa torre de comando, temos a sensação de que somos livres. Não, eu é que escolho. Quando, na verdade, nós teríamos uma espécie de molde do nosso caráter, pensamento, personalidade, a partir daquilo que esses conselheiros estão dizendo o que é o melhor ou pior para as nossas vidas. Vocês notam? Vocês podem talvez substituir a figura do conselheiro pela figura da grande mídia, né? Ou, enfim, de princípios ideológicos, de uma política qualquer, ou mesmo de uma religião, etc, etc. Então, a versão do Bauman sobre o panóptico é essa. Ele, em tese, existiria, mas ele não tem nenhum tipo de construção pesada, né? A gente vive a modernidade líquida. Não tem isso de um prédio que está todo mundo preso. Não, não tem grades. Eu estou na minha casa. No entanto,
eu sou condicionado do mesmo modo que o cara que estava preso lá no século XIX, e hoje em dia, né, em Stateville, como eu falei a vocês, nos Estados Unidos, em outros lugares igualmente, não é o único caso, é só uma menção, eu não tenho a sensação de que estou preso, como aqueles caras, mas igualmente sofro um condicionamento que faz com que tenha concepções, eu mesmo, do que é o bem, do que é o certo, o que eu vou fazer com a minha vida. Ou seja, nós estaríamos numa condição não de prisão, mas de condicionamento de natureza semelhante. Tá claro? Pode ser uma tese forte, eu não sei o que vocês vão pensar, mas é uma tese, no mínimo, curiosa e que diz, inclusive, que a análise empreendida pelo Foucault seria obsoleta para os nossos dias. Por quê? Porque nós temos liberdades individuais garantidas de uma maneira que não se tinha há 30, 40 anos. Movimentos históricos foram importantes para isso, você sabe, contingências. Mas que, apesar disso, essa liberdade pode ser um pouco ilusória, no sentido de que a gente só copia modelos do que nos dizem ser o melhor. Tá certo? Não sei o que vocês vão pensar, se vão lembrar de filmes de ficção científica, Matrix, né, aqueles filmes tipo Show de Truman, vocês que sabem, tá bem? Basicamente era isso, gente. Para esse primeiro momento, falando sobre panóptico, as concepções de Foucault, de um lado, previamente, e depois de Bauman. Qualquer coisa, vocês me mandem dúvidas ali, eu posso até disponibilizar algumas passagens do livro, de ambos os livros, para ajudar os senhores e senhoras. Feito? Um beijão para vocês e boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.